de que forma você tem se achegado ao Senhor. Mas eu quero te falar um negócio, que mesmo que você tenha se achegado ao Senhor essa noite, enfraquecido como este homem, se sentindo frustrado, cansado, estressado, o Senhor, Ele te atenderá. Sabe por quê? Deus conhecia o coração daquele homem. Deus conhece o teu coração. Um dia eu estava orando, pedindo algo para Deus. O Senhor falou assim: olha, a intenção do coração. Deus, Ele conhece a intenção do seu coração. Você pode olhar uma pessoa e você pode falar um monte de coisa daquela pessoa. Você pode falar que um monte de coisa, não vou sugerir. Mas olha, o importante é o que Deus pensa a teu respeito. O importante é o que Deus vê dentro do seu coração quando Ele olha para você. Às vezes a gente se preocupa, né, com o que as pessoas pensam da gente. Como se preocupa, não é mesmo? Mas olha, vou te dizer uma coisa. Se preocupe mais com aquilo que Deus pensa a teu respeito. Aquele homem estava enfraquecido. Talvez muitos começaram a criticar aquele homem. Começaram a falar: mas que incrédulo! Como que ele vai diante de Jesus desta forma, enfraquecido? Por isso que não recebe nada. Por isso que não recebe o milagre. Olha o jeito daquele homem. Não é a nossa tendência, não é julgar? Olha o jeito que ele faz. Olha como ele reage. Olha, não é? Quantos já, né, criticaram você? Quantos já te julgaram? Quantos já falaram coisas, né? Eu me lembro uma vez que estava muito triste, que eu não lembro qual das crianças estavam doentes, qual dos meus filhos estavam doentes. Eles não gostam que eu chame eles de criança. E não são crianças, né? Mas pra gente, né, sempre serão crianças. Mas não são crianças. E eu lembro que eu estava triste e uma irmã chegou para mim e falou assim: mas como você está triste? Eu olhei assim para ela, né, era bem novinha, bem no começo do ministério. Eu fiquei assim, falei: meu Deus, como você está triste? Você precisa confiar mais em Deus. Olha, tremendo, que nós temos o Espírito Santo de Deus e Ele rapidinho ele manda assim, né, a palavra dele. Aí eu comecei, falei: meu Deus. Jesus, quando olhou para Jerusalém, Ele ficou muito alegre, né? Jesus, quando olhou a incredulidade das pessoas, Ele ficou bem alegre, não é? É isso? Eu fiquei assim: meu Deus, se Jesus, que é o Todo-Poderoso, perfeito, se entristeceu quando recebeu a notícia de Lázaro, que Lázaro tinha morrido, Ele se entristeceu. Eu que sou uma miserável, não vou sentir tristeza? Não vou sentir preocupação? A gente, com certeza, o Senhor fala para a gente lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, não é? Ele não fala: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, toda a vossa preocupação, porque eu tenho cuidado de vós. Nós lançamos, mas nós temos a emoção.
para Jesus, nós nos alegramos, nós começamos a enxergar diferente. Por isso que não podemos ficar olhando para as ondas, para os ventos, para aquilo que tira a nossa fé. Mas nós temos de nos fixar, fixar o nosso olhar no autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Amém? Gostaria que os irmãos estivessem abrindo em Salmos 34, versículo 19. Salmos 34, versículo 19 diz assim: muitas são as aflições do justo. Talvez você pensasse assim: ai meu Deus, só eu passo por isso. Por quê? Por que só eu, Senhor? Porque eu vejo todo mundo rindo, brincando, e só eu passo por aflições, por angústias. Aí o Senhor fala lá na palavra dele: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Quantas são as suas aflições? Quantas são? Quantas são as suas aflições? Se prepare, porque Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, te livrará de todas as aflições. É dessa forma. Às vezes as pessoas, elas não suportam, aquelas que não têm Deus, não suportam as aflições e acabam se matando, acabam se largando aí pela rua, ficam loucas, porque não tem esperança nenhuma. Mas nós temos esperança. Aleluia. E não podemos perder a nossa esperança. Esse dia um professor meu, ele falou assim: sabia que quem se cura, né, dessas patologias psicológicas, essas doenças psicológicas? Vocês sabiam o que é quem tem fé? Quem tem fé se cura. Principalmente quem tem fé em Jesus. Quem tem fé em Jesus. Qual é o seu problema? Qual é a sua angústia? Aquele homem também se encontrava angustiado. Talvez para aquele homem, ele achou que jamais ia ter um dia de alegria, um dia de paz, um dia, jamais ia ver o seu filho sentado à mesa, com ele, com sua família, Talvez ele pensou que jamais ia descansar, voltar a dormir em paz, tranquilo. Porque quando ele chora, falando que ele confiava em Deus, ali em Jesus, ele estava cansado. Ele já não tinha para onde correr. Quantas vezes a gente se sente assim? Não sabe mais o que fazer. Mas eu vou te falar uma coisa: espera no Senhor. Espera no Senhor, porque Deus, Ele tem um tempo certo. Espera no Senhor, porque Deus já marcou o dia da sua vitória. Espera. Não pensa que Deus não está olhando para você, não. O Senhor está olhando sim. O Senhor está olhando para você, para cada angústia. O Senhor está olhando. Às vezes a gente passa por situações, e eu estava esse dia conversando com o pastor, eu falando assim: poxa, bem, se eu soubesse que um dia você ia me ajudar a lavar roupa,
cozinhar, né? Tinha chorado tão pouco. Porque às vezes eu me sentia com tantas coisas para fazer, além, né, dos filhos e da casa, do ministério, que saía para fazer muitas visitas. Eu me sentia às vezes cansada. E ainda, né, tinha que preparar a comidinha com o maridão, né? E aquela coisa toda, e às vezes um ficava doente, eu tinha que comer, então eu me sentia às vezes muito cansada. E às vezes eu reclamava, né? Também, né? Sou de ferro. Eu lembro uma vez que ele falou assim: olha, você está virando uma mulher muito rixosa, né? E eu chorei muito aquele dia, irmãos, eu confesso que eu chorei. Fui dormir chorando. Porque eu tinha feito um estudo sobre isso. Que o homem preferiria, né, ficar perto de uma goteira, né, a noite toda, de uma torneira gotejando, do que de uma mulher rixosa. Falei, Senhor, eu já tinha estudado essa palavra, eu sei o que Ele está falando, Senhor. Porque se fosse uma coisa, né? Uma vez meu pai, ele ficou muito nervoso porque a gente enrolou para chegar na igreja, a gente era criança, e ele chamou a gente de uma palavra energúmeno. Para mim era um palavrão, né? Aí fiquei meio assim, nem me ofendi na verdade, eu sabia o que era, né? Mas fiquei com aquele energúmeno, o que é isso? No outro dia eu perguntei, mas o que é energúmeno? Mas rixosa eu sabia o que era, então eu nem chorei. Aí quando meu pai, a gente chegou na igreja, né? Todo mundo desceu, 6 filhos descendo do carro, né? Aí ele ouve o pastor falando assim: então, irmãos, até a semana que vem, porque, né, Deus avisa, ele entra no carro seus energúmenos e vamos embora, né? Na intenção foi, entra logo antes que os irmãos vejam a gente chegando agora, né? Mas rixosa, então não importa, né? Não importa o que as pessoas pensam de você. O importante é o que Deus pensa de você. Às vezes você pensa que uma situação que você está passando é tão impossível, né? Deus reverter, mas Deus pode. Glória a Deus. Domingo eu estava também comentando sobre Sara, em Gênesis. Já está acabando, tá? Eu agradeço aqueles que estão orando por mim de olhos fechados. Eu planto isso todo dia na faculdade. Às vezes estou olhando para o professor, eu estou assim para ele. Meu olho não está olhando para ele. Aí eu abro o olho assim, aí ele dá uma olhadinha. Tem um professor que fica até assim de costa, porque de tanto que eu fico para não me constranger. Mas em Gênesis 18, eu gosto muito dessa palavra, que a gente vê aqui que Sara, ela também desconfiou de que Deus poderia fazer algo por ela. Gênesis 18, do 10, fala assim: e disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele. Então ele estava, Abraão, ele colocou lá um banquete, né? Deus tinha ido ali visitar Abraão, e Abraão recebeu ele com um grande banquete. Até então ele não sabia que Deus estava ali no meio daqueles anjos. De 2 anjos, terceiro Jesus. Deus estava ali, Jesus, o mesmo Deus e Jesus, né? Mesma coisa. E aí ele começou a falar com Abraão. E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele, de Abraão. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo:
terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há nada difícil, né? Talvez para você, eu estou falando aqui e você pensa assim: mas isso vai acontecer na minha vida. Com certeza, olha, eu vou ser sincera para você, não vai acontecer mesmo, viu? Desculpa, com essa fé sua, porque você precisa ter fé. Você precisa crer, você precisa ver. Eu me lembro de uma irmã que eu falei sobre fé, e ela todo dia na igreja, a Selma, o marido dela não era cristão, então ela começou, toda vez que ela ia para a igreja, ela deixava uma cadeira, né? Não deixava ninguém se sentar naquela cadeira, e ela sempre, pela fé, contemplava ali o Plínio. Isso é fé. É quando eu vejo pela fé. Os médicos, eles falam um monte de coisa, não é? Eles são aqueles que trabalham contra a fé, né? Eles falam da ciência. Mas nós, lá na faculdade, a gente sempre ouve da boca dos professores que ciência não é a verdade. Deus é a verdade. Eu não sei, mas é isso que eu escuto da professora falando. Deus é a verdade. A ciência, ela falha, mas Deus não falha. Amém? Deus não falha. Remédio, irmãos, ele faz bem para uma coisa e destrói outras. Mas o remédio chamado Jesus, quando ele entra, ele cura perfeitamente. Só que para se libertar de remédio, vou te falar um negócio: precisa ter fé. Não é assim, ó, eu não vou tomar mais meu remédio porque eu quero. Precisa ter fé. Não vai deixar seu remédio, não. Continua tomando seu remédio. Tá entendendo? Não vai falar assim: ah, a pastora mandou eu parar de tomar. Não mandei nada, não. É pela fé. A Maria passou por uma situação, é pela fé. Remédio não cura, mas Jesus cura. Amém? Gostaria de deixar essa palavra para você. Essa palavra. Se podes crer, se você puder crer, se você puder crer, esse problema que você está passando, esses problemas que também tem passado, tudo é possível acontecer. Mas para isso, eu tenho que crer. Eu tenho que contemplar a minha vitória. Sabe por quê? Porque tem pessoas que só conseguem contemplar a derrota. É muito mais fácil eu contemplar a derrota do que a vitória. Não é mesmo? Estou errada? Não é mesmo? É mais fácil. Uma pessoa que está doente, com câncer, com alguma coisa, é mais fácil ela se ver no caixão do que ela se ver curada, restaurada, contando a vitória dela. Mas olha, a porta é estreita, mas tem vitória para aqueles que creem no Senhor. Amém? Gostaria de chamar o pastor, o homem mais bonito da igreja, meu Deus, para ele estar orando. Jesus, quando esteve aqui, ele pediu que os olhos dos cegos fossem abertos. Eu oro para que os olhos da cega permaneçam fechados e nunca se abram.
Gente, 2 avisos, por favor. Nós temos não teremos nesse domingo a festa das crianças.